um dos grandes heróis dessa conquista, é o grande herói dessa final, porque a partir dali o jogo seria outro, gente. Vocês imaginem se o árbitro expulsa o Félix Torres e o Veiga converte o pênalti. Era 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras, e praticamente aconteceu isso, porque no minuto seguinte o Félix foi expulso. Era o Palmeiras com 1 a mais e com 1-0 no placar. A vantagem do Corinthians desmanchada. O Corinthians só ia poder se defender até o final para levar para penalidades, mas não podia tomar mais nenhum gol. Porque se toma um gol, não teria forças para fazer um para levar para pênaltis. Olha o risco que o Corinthians correu. Mas agora é história, né? Agora acabou. Agora acabou. O Hugo Souza pegou o pênalti. O Memphis segurou até o final. Até o final. E o Corinthians foi o campeão. Legítimo campeão de 2025. O choro do Yuri Alberto também é algo emblemático. É algo que a gente vai precisar falar muito a respeito. Né? O Yuri, assim, desabou a beira do campo. Ele foi substituído na reta final. Perde um gol inacreditável. Um passe do Memphis. Mas um passe... O Memphis jogou muita bola, tá? Não foi só a inteligência, a catimba, segurar o resultado no final, não foi só isso, tá? O Memphis Depay botou o jogo no bolso. Ele jogou demais. Tecnicamente falando, foi o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo. O que ele jogou foi um absurdo. E ele deu um passe na medida para o Yuri fazer o gol do título e se consagrar. E o Everton fez uma defesaça, né? Mas o Yuri chutou em cima do Everton. Mas, enfim, o Yuri fez o gol do título, talvez, né? Porque foi o gol no Allianz Parque. O gol no primeiro jogo. É o gol do Yuri que levou a vantagem para o 0-0 para determinar o Corinthians campeão paulista. Então, o Yuri também é um dos personagens dessa conquista, juntamente do Hugo Souza e juntamente do Memphis Depay. Tem outro jogador que a gente pode falar também. Tem o Angileri, né? O Angileri que resolveu o problema da lateral esquerda já no primeiro jogo. E Ranieri. Ranieri, tá dando entrevista ali para a Cazé TV agora. Cara, o Ranieri... Porra, eu já fui um crítico do Ranieri, né? Acho que em alguns momentos ele deu uma oscilada no ano passado. Até terminou a temporada titular. No começo desse ano, bom, o Ramon rodou bastante, né? Mas ele reconduziu, né? Ele reassumiu a posição de titular e foi um gigante hoje. Foi um cavalo para marcar, para estar em todo. Até puxou contra-ataque em alguns momentos. Ele correu demais, correu demais. Até porque o Martínez e o Carrilho estavam visivelmente cansados, né? Os dois jogaram na terça-feira. Então isso aí prejudicou um pouquinho. Pelo Palmeiras, o Rios também jogou muito, mas aí acabou ficando na reserva, talvez até por isso também, e porque estava falhando aí nos últimos derbys, né? E acho que o Aníbal até jogou bem. Mas enfim. Corinthians campeão, falei muito, falei muito. Vocês querem a camisa do Corinthians, né? Que é isso? Tem muitas mensagens aqui, mas tem uma especial aqui, ó. Tem uma especial. Eu demorei um pouquinho para chegar na live, porque, né? Eu estava lá cumprimentando a torcedora oficial desta casa do Corinthians, a minha esposa Mila Alves, que é embaixadora da ação da Gaviões da Fiel para quitar a Neoquímica Arena, na vaquinha da Arena. Ela tá tirando a casquinha dela aí, tá tirando a casquinha dela, tá liberado, meteu 100zão aqui na live, né? Vai sair, esse dinheiro faz assim, né? Pô, meteu 100zão aqui no Superchat para lembrar vocês, ó, que a Arena Corinthians merece o seu Pix hoje, inclusive o meu. Eu vou fazer esse Pix. Eu não vou conseguir fazer ao vivo, porque eu tô com a câmera do meu celular aqui. Senão eu ia fazer ao vivo aqui. Qualquer coisa eu faço no celular dela aqui, eu vejo como é que eu faço com vocês aí. Senão nas minhas redes estarão aí, estará o comprovante aí nas próximas horas aí. Mas eu prometi quinhentão se o Corinthians fosse campeão paulista. E obviamente vou cumprir. A Mila tá dando recado aqui. Qualquer valor faz diferença. Hashtag Doe Arena Corinthians. E o site, você sabe, né? É só digitar doearenacorinthians.com.br para que o Corinthians possa quitar esse estádio. E, cara, é o estádio que faz muita diferença, né? Hoje bateu o recorde de público de novo, mais de 48 mil pessoas. Que festa incrível, incrível. E a gente precisa falar o que foi esse final de jogo. Que é isso, maluco do céu? Não vou romantizar aqui, né? Porque pode até gerar punição. Teve garrafa não, né? Copinho arremessado para o gramado, isso não é legal. Os sinalizadores que são proibidos começaram a cair dentro do gramado, quase machucaram ali os jogadores do próprio Corinthians.
Tem uma questão ali que atrapalhou o andamento do jogo, em que faltavam minutos para o Corinthians ser campeão. Então isso eu acho que atrapalhou. Mas assim, né? Aí é o jornalista chato falando aqui, porque o torcedor tá pouco se lixando para isso. O fato é que terminou campeão, ganhou e tá tudo certo, né, pro Corinthians. Mas aqui, ó, tá na tela o recado da Mila Alves, que eu já cumprimentei, já dei os parabéns, né, como campeã paulista, e ela tá feliz demais, e eu espero que essa empolgação do torcedor aí, né, resulte em alguns pix